E aí, guerreiros, sejam bem-vindos de volta. Vamos continuar com a nossa série. Roncone aqui, fisioterapeuta do trabalho, especialista em emergência. Se você não me conhece, não conhece a TACMED Brasil, faça duas coisas. Visita o nosso Instagram aqui, acompanha, verifica o item sobre item profissionais para saber quem somos e o que fazemos. E volta no vídeo 1 para você se inteirar aí melhor do que está acontecendo, do que a gente está falando antes de ver esse vídeo. Nós vamos para o vídeo 6 na nossa série Constituição de IFAKs, e nesse vídeo a gente vai falar sobre o acondicionamento e disponibilidade de materiais. Esse tema vai ser desenvolvido em duas partes, e nessa parte 1 a gente vai falar especificamente aí sobre o tipo de bolso utilizado e empregado para a constituição de um IFAK para o seu tipo de operacionalidade aí. Bom, sobre o acondicionamento de itens, então, nesse vídeo, primeiro eu vou falar sobre o tipo de bolso. Mais para frente a gente vai falar sobre outras características e outros elementos, mas nesse, o nosso objetivo é o bolso utilizado. Eu vou criar aqui duas categorias de bolso e fazer uma análise em cima dessas duas categorias, né? Bom, a primeira categoria é de que o bolso ele pode ser fixo e pode ser removível. Em alguns materiais da TACMED Brasil, a expressão removível também pode estar como destacável. A gente tem lá o bolso vertical destacável, é a mesma coisa. Gradativamente eu tenho migrado aí para a expressão removível. Então a primeira categoria de bolso, ele pode ser fixo e pode ser removível. Bolsos fixos são aqueles bolsos que tem um sistema aqui, exemplo, né? Esse aqui é o bolso que a gente comercializa na TACMED Brasil, um bolso tático modular compacto, sistema modular. Então ele tem um sistema de fixação que eu utilizo para fixar no colete, cinto, placa de coxa, não importa, mas esse sistema, esse tipo de bolso se propõe a ficar fixo no local onde você instalou. Ele não é proposto para que você fique na expectativa de tirar esse bolso. Por exemplo, coloco esse bolso aqui no meu colete e aí no meio do confronto eu quero tirar esse bolso do local para uso. Isso vai atrapalhar o meu procedimento, e isso pode ser um diferencial aí no fracasso da minha atividade. Então, esse aqui é um bolso fixo, é um bolso que foi proposto para ficar fixo num determinado ponto. Eu acesso ele, abro, retiro o que eu preciso, fecho e ele não sai do seu lugar. Okay? Aqui um exemplo, o bolso da TACMED Solutions, que eu já tinha apresentado, é um bolso fixo, bolso que está aqui na lateral do colete. Como eu já disse também, dependendo do tipo de operador, quem vai determinar o melhor local para colocação do seu kit IFAK é o próprio operador, né? Então, lembre-se que a gente está falando de APH de combate, se tiver alguém aí de APH convencional nos assistindo, que o item ele é secundário para esse profissional, né? Esse não é um profissional de resgate, é um profissional de segurança. Material bélico vem primeiro em prioridade de acesso. Isso aqui é secundário, então ele nunca vai atrapalhar a operacionalidade desse cara. Então aqui ele pode estar na lateral, pode estar na frente, pode estar atrás, pode estar na coxa, pode estar no cinto, não importa a sua localização, esse é um bolso fixo. Ele fica no lugar, o operador vai, abre, acessa, retira o que precisa, fecha de novo e ele não sai dali. Aqui outro exemplo de bolso fixo sendo colocado aqui na região frontal de colete, aqui tem mais um case, e esse bolso fixo da mesma maneira, daqui ele não sai, o operador abre, retira o que precisa, fecha de novo. Aqui é um outro exemplo de kit posicionado na região lateral aqui de colete, da mesma maneira, o operador ele tem que posicionar esse kit num determinado ponto em que a sua mecânica corpórea associada ao seu equipamento permita que ele tenha visualização e acesso. Não adianta ele colocar um item numa posição em que ele não vai alcançar, bem como não faria sentido ele pegar um kit como esse, que é um bolso fixo, e posicionar na região posterior, na região traseira de colete. Não faz sentido ter um bolso fixo na parte posterior, porque como é que eu vou usar ele, né? Esse bolso não é proposto para se retirar, porque ele pode enroscar e não sair, e não faz sentido tirar o colete para ter acesso a um kit de primeiros socorros, né? Aí, nesse caso, se o meu kit tem que ficar na região posterior, precisaria ser um bolso removível. Esse daqui, agora falando de bolsos removíveis, né? Esse é o bolso que na TACMED Brasil ainda está sendo chamado, na data dessa atualização, como bolso vertical destacável. Ele é um bolso chamado de vertical, porque ele tem essa disposição vertical,
e destacável porque ele tem um sistema em velcro em que ele tem dois painéis. O painel traseiro é o painel de fixação e o painel frontal é o próprio bolso para utilização. Então esse bolso ele fica preso por velcro no painel traseiro. O painel traseiro por sistema modular fica fixo num determinado ponto. Ele tem um fecho abre e fecha rápido aqui na frente. Quando eu solto esse fecho, aparece uma alça. Puxando essa alça, eu desprendo o painel frontal do painel traseiro. Então esse é um bolso removível que daria facilmente para ser posicionado na região posterior de colete. Eu pego pela alça, puxo, ele vai sair, posiciona no chão, na vítima, na frente, eu tenho fácil visualização e acesso. Depois eu colo ele de novo, grudo por velcro de novo. Pode ser até só pelo próprio velcro, já vai me dar uma segurança de extração entre zonas. E depois, com mais segurança, eu faço a fixação correta desse kit. Aqui é mais um exemplo de um bolso removível. É um bolso também de fácil acesso. Ele tem esse painel traseiro aqui, ó, de fixação, e o painel frontal, que é o próprio bolso. Então, quando eu puxo pela alça, esse aqui tem até uma facilidade maior de utilização, embora tenha que soltar da mesma maneira. Quando eu puxo pela alça, ele vai sair na minha mão e eu posiciono próximo da vítima numa visualização mais fácil. Esse aqui é um bolso relativamente pequeno, bem compacto, porém com uma capacidade de acomodação muito boa, um kit muito bom de acesso, um bolso muito bom de acesso. Ele tem dois itens, né? Ele tem o item fixo, que é esse envelope, e tem o item móvel, removível, que é esse, que é puxado pela alça vermelha. Então ele pode ser posicionado em diversas localidades no equipamento. Quando eu puxo essa alça vermelha, o envelope interno sai e o envelope externo fixo permanece no local. Ele põe no chão, põe próximo da vítima e faz a utilização dele. Pode ser aplicado em outras partes do colete, inclusive atrás ou na lateral. Quando puxa a alça vermelha, eu tenho acesso ao envelope interno que contém os itens do meu IFAK. Nessa imagem, eu estou usando ela para representar aqui a utilização de um kit removível. Então esse operador ele puxou esse kit do seu sistema de fixação e aí ele põe numa posição de fácil visualização. Evidentemente que cada operador tem a sua habilidade, o seu tipo de equipamento, e somente o operador vai conseguir dizer para mim qual é a melhor estrutura de IFAK para ele, se é um bolso fixo, se é um bolso móvel. A gente tem vantagens e desvantagens em cada um. O bolso fixo ele tem uma visibilidade um pouco menor, e o bolso móvel, ele evidentemente tirei e coloquei no chão, eu tenho que guardar de volta, né? Então cada um tem suas vantagens e desvantagens, mas isso vai de acordo com o tipo de operacionalidade, e quem vai saber me dizer isso é o próprio operador. Aqui uma representação de novo US Army, só para dizer que a mochila ela também está sendo colocada nessa categoria de itens removíveis. Então a mochila está nas costas, eu tiro a mochila das costas, continuo com o colete e aí eu tenho fácil visualização. Então, resumindo aqui sobre o tipo de bolso, o bolso pode ser destacável e pode ser fixo. Para finalizar aqui, a gente já está se estendendo, o nosso bolso também pode ter, agora a segunda categoria de bolso. O bolso pode ser um bolso de abertura 180 graus ou pode ser um bolso do tipo pouch, do tipo pouch ou do tipo pochette, né? Qual que é a diferença? Bolsos de abertura 180 graus são bolsos como esse. Ele tem dois zíperes, né? Os dois zíperes são sempre mantidos no centro. Quando eu pego o zíper com as duas mãos, de preferência, eu puxo um para cada lado, rapidamente eu faço uma abertura e esse kit se abre completamente assim em 180 graus. E aí ele me permite uma visualização completa aqui da sua parte interna. Aqui um outro exemplo de um bolso de abertura 180 graus. E aqui um exemplo de um bolso do tipo pochete. É um bolso complicado de se utilizar, porque quando você abre, os itens ficam todos um em cima do outro. A visualização é bem mais difícil e geralmente esses itens estão soltos aqui. Mais para frente a gente vai falar aqui em a pega de combate, e item não pode ficar solto. Aqui é a mesma coisa, o próprio bolso modular compacto, ele é um bolso do tipo pochete, o zíper não abre 180 graus, ele abre como se fosse um bolso do tipo pochete, ele tem um bolso interno aqui, mas ele é de difícil visualização e os itens ficam soltos aqui dentro. Então essa é a diferença entre os dois. Aqui mais um exemplo de um bolso de abertura tipo pochete, e a minha sugestão é o que é o melhor para se empregar.
na minha opinião, baseado aí na média e na maioria do tipo de operadores, o bolso destacável, né, o bolso removível, ele é superior a um bolso fixo, e o bolso de abertura 180 graus é superior ao tipo pochete. Então, na minha opinião, em média, eu sugiro utilizar-se de um bolso que seja removível e de um bolso que permita abertura 180 graus. Beleza? A gente vai continuar isso falando ainda sobre os IFAKs em outras categorias, e me manda a sua sugestão, a sua dúvida, a sua crítica, e a gente vai se falando. Eu vejo vocês daqui a pouco. Valeu!